A compaixão é a lei mais importante e talvez a única da existência de toda a humanidade. Olá, sejam bem-vindos ao Chave de Leitura. O vídeo de hoje é sobre O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Bom, O Idiota foi um livro que eu li no finalzinho de 2017, foi uma das minhas leituras favoritas e uma das últimas, né? Cheguei a comentar aqui sobre como entrou para minha lista de favoritos, não só do ano, mas da vida. É um grande romance da segunda fase do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Um romance publicado em 1869, o 10º romance dele, né? Ele teve novelas, contos, esse aqui é o 10º romance. A obra do Dostoiévski se divide em duas fases. A primeira fase, que é uma fase mais laica e que é uma fase mais ligada a um socialismo utópico, a uma fé num humanitarismo filantrópico. É uma fase bem mais europeizada e que acreditava bastante, era bem otimista em relação à fraternidade humana. E fazem parte dessa primeira fase o Gente Pobre, que é o primeiro romance dele, o Humilhados e Ofendidos, o Recordação da Casa dos Mortos, são alguns exemplos. Com Memórias do Subsolo, o Dostoiévski começa a marcar uma mudança, uma transição na sua abordagem artística, literária, principalmente filosófica, e entra então essa segunda fase, que é a fase dos grandes romances. Aí já uma fase com uma concepção muito trágica da vida, profundamente religiosa. O Dostoiévski ele vai ficando cada vez mais marcado pela experiência de ter sido condenado à morte e de ter tido a pena comutada numa encenação, né? Ele chegou a ir para a execução e aí lá é que ele foi perdoado e aí a pena dele mudou para trabalhos forçados. E o Dostoiévski começou a refletir muito sobre o valor da vida. Foi um período assim em que ele foi gradativamente, não foi de uma hora para outra, se tornando mais religioso e mais eslavófilo, né? Então ele vai aderindo à causa eslavófila, que é uma valorização da Rússia, de uma Rússia menos ocidentalizada, menos contaminada pelas ideias europeias, e de uma Rússia que restauraria o cristianismo que para Dostoiévski era o ideal, que era um cristianismo da Igreja Ortodoxa. Um cristianismo um pouco menos dogmático e racionalizado do que o da Igreja Católica. O Dostoiévski era grande crítico da Igreja Católica. E um cristianismo comunitário muito baseado na supressão do individualismo. Dostoiévski era muito crítico de ideias individualistas, da visão utilitarista do homem. Então ele começa a mergulhar nessa reflexão de um cristianismo mais comunitário, baseado na compaixão e na crença de que o mundo é marcado pelo mal, né? O mal é determinante na vida do homem, e de que o sacrifício e o sofrimento têm um poder redentor na vida da pessoa, né? E aí vão fazer parte dessa fase da literatura dele os romances mais famosos, os grandes romances como Crime e Castigo, Os Demônios, O Idiota e o último deles, maravilhoso, Irmãos Karamazov. O Idiota vai ser um romance bastante marcado pelas ideias do Dostoiévski. Ele tem muito de autobiográfico também. Em primeiro lugar, porque o personagem principal, o Príncipe Mishkin, ele vai representar em grande medida as ideias religiosas do Dostoiévski. Essa ideia do cristianismo pela compaixão, pelo sacrifício e pela supressão do eu, né? Pela negação, pelo repúdio do individualismo. O Mishkin também é epilético, o que é uma coisa que também tá na história do Dostoiévski. O Dostoiévski era epilético, então ele vai fazer descrições lindíssimas sobre ataques epiléticos aqui. Então o Mishkin tem muito da própria vida do Dostoiévski. O Príncipe Mishkin tem esse título porque isso era um título de nobreza, então várias pessoas podiam ser príncipes na época dele, e apesar disso, não quer dizer que ele seja rico, ele na verdade não era, né? Ele fica órfão, ele tem um protetor que o sustenta durante um tempo, esse protetor depois acaba morrendo. O príncipe passa boa parte na Suíça fazendo tratamento para epilepsia,
mas depois ele volta para a Rússia por dois motivos principais. O primeiro deles é que ele descobre que ele tem uma parenta distante na Rússia, em Petersburgo. Ele estava assim meio que sem família nenhuma, sem nenhuma referência familiar, mas aí descobre essa mulher que é a Elizaveta Prokofievna. E ele também recebe uma carta dizendo que ele vai ser o herdeiro aí de um parente ainda mais distante, que ele também não estava, alguma coisa que ele não estava esperando. Então ele vem para a Rússia por esses dois motivos, para receber, para se informar e ver se é isso mesmo, se ele vai mesmo receber uma herança, e para tentar retomar contato, né, na verdade de fazer contato com Elizaveta Prokofievna e sua família. O Mishkin vem então num trem onde ele já conhece alguns dos personagens com que ele vai conviver ao longo do romance. Um deles, um personagem importante, que é o Rogojin. E o Rogojin é, assim, vamos dizer, o oposto do Mishkin. Porque o Mishkin é muito ingênuo, ele é um rapaz ali na casa dos 20 e poucos anos, ele é um rapaz muito compassivo, muito bom, muito sincero. Ele é um rapaz que não domina muito os códigos sociais, ele nunca usa máscaras, ele é sempre profundamente sincero, profundamente verdadeiro. E ele tem uma capacidade de leitura das pessoas que é muito profunda, né? Quase como se as pessoas fossem transparentes para ele. E ele, então, sempre tenta ajudá-las. O Mishkin é uma pessoa totalmente desinteressada do seu próprio desenvolvimento ou do seu próprio ego, né? Ele é uma dessas pessoas que, como Dostoiévski acreditava que devia ser, negava o individualismo, né? Então ele sempre tenta ajudar o outro, ainda que para isso ele precise se sacrificar, e é uma pessoa com extremo poder de perdão. O Rogojin é uma pessoa caótica, uma pessoa sofrida, ressentida, que também está para ganhar uma herança, e é uma pessoa que tem assim, uma vida errante, anda ali meio que na farra com a galera da bagunça e tal. E tanto o Mishkin quanto o Rogojin, eles vão ter uma relação assim bastante próxima e complicada com uma personagem feminina que é uma das melhores personagens femininas da literatura do Dostoiévski, que é a Nastassia Filipovna. O Mishkin fica ouvindo falar da Nastassia Filipovna já nesse trem, no contato com o Rogojin, mas mais tarde ele vai ouvir falar nela de novo quando ele de fato vai visitar a casa da Elizaveta Prokofievna, que é essa prima distante, que já é uma senhora. A Elizaveta é casada, tem 3 filhas, e a filha mais nova, a Aglaya, é uma pessoa com quem também o príncipe vai ter uma relação bastante intensa. Tanto a Aglaya quanto Nastassia são mulheres muito bonitas, mas assim, a Nastassia Filipovna é descrita como assim, a mulher mais bonita da Rússia, uma mulher muito, muito linda, mas uma mulher com uma história muito complicada. A Nastassia, como o Mishkin, ela fica também órfã, ela era pobre e ela acaba sendo apadrinhada por um homem chamado Totsky. Só que o Totsky, além de sustentar Nastassia, a seduziu também. Então eles tiveram ali, ele meio que fez ela ter um relacionamento amoroso com ele, e ela tem um profundo ressentimento com ele, porque a Nastassia, ela é essa personagem que tem uma nostalgia da pureza. Ela percebe que ela foi maculada, que ela foi, de certa forma, denegrida, né? E é muito interessante a reflexão que Dostoiévski faz sobre dinheiro na figura da Nastassia, porque ao mesmo tempo que Nastassia teve a vida materialmente salva pelo Totsky, inclusive passando a ser considerada um partido para casamento, ela passa a ser cobiçada, cortejada por alguns homens, ela se sente indigna. Ela se sente indigna de qualquer relacionamento sadio, feliz, positivo, pelo que o Totsky fez com ela. Então, a Nastassia é uma personagem maravilhosa. Assim, ela é uma personagem meio louca, que vai fazer vários escândalos, que vai ser sempre... Ela sempre é uma opositora, ela tá sempre provocando as pessoas. Mas ela é uma mulher que está, de certa forma, se revoltando contra o que foi feito com ela. Então, ela é uma mulher que vai passar pela recusa do dinheiro, o dinheiro que querem dar pra ela vai humilhar pessoas ambiciosas, sempre com esse jogo do tipo, olha, como dinheiro não me importa, importa pra você, né? Então ela vai criar situações meio de humilhação dessas pessoas, que em grande medida são homens e que querem cortejá-la de algum modo, porque ela é muito bonita. Então, como ela é muito bonita, ainda tem esse dote, né, fornecido pelo Totsky,
ela fica sendo sempre cercada por esses homens que são todos patifes e que ela faz questão de humilhar, denegrir, provocar, torturar, desprezar. Anastácia Filipovna também é uma erudita, né? No seu processo de formação juvenil ali, ela é jovenzinha ainda, tem uns 20 e poucos anos, ela estuda muito, ela lê muito. Então ela é essa mulher muito fora do comum. Ela é uma espécie de oposto. Ela é um equivalente, ainda que de modo oposto, do Mishkin, porque ela também não respeita códigos sociais, ela sabe que ela é mais inteligente que boa parte dos homens que convivem com ela, só que ela, enquanto o Mishkin é muito compassivo, perdoa, se sacrifica, é sempre pelo bem, ela tortura os homens, mas ela se sabota, porque a Anastácia nunca, de certa forma, acredita que ela é digna de uma vida feliz, que ela pode sair dessa vida errante. Então ela fica nessa vida errante, também cercada por patifes, uma vida como a do Rogojin, com uma galera do jogo, a galera da bebida, a galera da festa, porque no fundo ela acha que o Totski acabou pra ela já foi maculada, né? E aí a dimensão psicológica do romance é muito impressionante, como sempre nos romances maiores do Dostoiévski. A apresentação psicológica da Anastácia Filipovna é uma coisa impressionante, porque é uma personagem que vai passar pelo momento de projeção, porque a Aglaia, que é essa menina mais nova, de uma família rica, é de uma certa forma aquilo que ela queria ser, então a Anastácia se projeta muito na Aglaia, e ela também entra nesse processo de autossabotagem, de autoengano, né, de não acreditar que tem uma opção de vida melhor para ela, feliz, digna, né? Ela se sente marcada, então ela vive essa nostalgia de pureza. Uma coisa que vai marcar muito o romance, como eu falei, é esse acontecimento da pena de morte do Dostoiévski. Então ele vai criar no Mishkin um horror, uma ojeriza profunda à morte e uma valorização intensa da vida. Então o Mishkin vai ser um personagem que vai ter horror à ideia de que alguém possa cometer um ato de suicídio ou de homicídio, uma pessoa que possa se colocar em situação de perigo e sempre de degradação. O Mishkin é uma pessoa que sofre muito quando a pessoa se degrada. E esse é um romance com personagens vários, cheios de vícios. O personagem ganancioso, de pouca fibra moral, que quer casar só por dinheiro e tá inclusive disposto a sacrificar sua felicidade por essa ganância, que é o Gania, que na verdade se chama Gavrila, mas tem esse apelido Gania, que é um homem que também vai conviver ali bastante com o Mishkin. Tem o bêbado, que sempre tá passando vergonha, envergonhando a família, endividando o dinheiro da família, o dinheiro que as mulheres da família ganham. Tem o Totski, que é esse homem aí sensual, que rebaixa a Anastácia. Tem o próprio Yepanchin, o esposo da Elizaveta Prokofievna, que também tem o olho comprido na Anastácia, apesar de ser casado, pai de família. A gente vai ter um personagem nihilista, que é o Hippolyte, né? O Dostoiévski sempre dando um jeito de discutir o niilismo nos seus livros, então ele bota aí uns discursos interessantíssimos na boca do Hippolyte. Aí eu sempre me lembro muito do livro do Bakhtin, né, o Problemas da Poética do Dostoiévski, por essa capacidade que o Dostoiévski tem de botar na boca dos seus personagens discursos muito bons e muito consistentes de ideias que ele não necessariamente desposa. Desposou em algum momento, né? A juventude do Dostoiévski esteve muito associada a ideias europeias, mas ele depois vai se afastando e questionando essas ideias. Então, na verdade, como ele já esteve, vamos dizer, ali por dentro, né, da discussão, ele sempre consegue fazer esses discursos maravilhosos. E sim, vai ter discurso nesse romance. Uma coisa interessante do Mishkin é que, como ele tem essa visão muito aprofundada de como as pessoas são e ele é muito piedoso, ele sempre faz com que as pessoas ajam, né? As pessoas, elas são sempre meio que perturbadas pela presença e pela conversa com o Mishkin, porque ele sempre vê aquilo que elas sentem mais profundamente. Então as pessoas, ele sempre quer incitar as pessoas a sair da degradação, a sair dessa vida de vício, de fraqueza espiritual, de vileza. E o que acontece é que as pessoas, elas têm um duplo movimento em relação a ele. Muitas vezes elas têm
admiração por perceber essa inteligência dele, essa agudeza de percepção, e muitas vezes elas têm raiva e ressentimento. Primeiro porque elas não estão preparadas para abdicar das máscaras sociais, né? E o Mishkin não tá nem aí para máscara social, condição social, assim, os códigos sociais, né? Ele é uma pessoa extremamente sincera e que acaba sempre perdoando injúrias, às vezes muito desagradáveis. E as pessoas se revoltam com ele, não só porque ele perdoa muito, né? Ele não coloca as pessoas nos seus lugares, ainda que as pessoas sejam socialmente mais abaixo, estejam mais abaixo que ele. E porque muitas vezes elas são obrigadas a tomar uma atitude diante de tudo que ele fala, e é difícil assumir essa responsabilidade, né? A responsabilidade de consertar a própria vida é um peso existencialista. Do ponto de vista formal, o romance é muito caótico, né? Desses romances da segunda fase do Dostoiévski, o Crime e Castigo é realmente o mais coeso, literalmente mais harmônico, mais organizado. Não li Os Demônios, tá? Eu li O Jogador, que é bem pequenininho e é um romance bem equilibrado também, assim, do ponto de vista da forma, né, e da coerência interna. Mas os Irmãos Karamazov e O Idiota são caóticos, assim, é montanha-russa de estilos, de emoções, de sensações. Quando eu fiz a resenha do Irmãos Karamazov, eu falei que o discurso, a narrativa, acompanhavam muito os sentimentos, o que estava acontecendo no romance. A mesma coisa acontece no Idiota. E é interessante notar que, como o personagem principal tem alguns ataques epiléticos, o romance sempre vai ficando, a narrativa sempre vai ficando mais confusa, mais complexa e mais tensa conforme se aproxima esse ataque. Eu acho isso sensacional. Só que assim, é um romance que causa muito estranhamento para muita gente. As pessoas, é um romance muito cansativo, eu falei muito isso durante o meu processo de leitura. É um romance trabalhoso de ler, cansa mesmo. Mas eu consigo ver um pouco o quanto essa narrativa acompanha os momentos de exaltação dos personagens, né, e os momentos densos. Mas, por exemplo, esse é um romance onde o Dostoiévski edita muito pouco, né, e fala-se muito, os teóricos falam muito sobre as condições em que ele foi escrito, porque o Dostoiévski estava cheio de dívida, ele de fato recebeu um dinheiro para escrever o romance, mas ele gastou o dinheiro todo no jogo, então ele ficou endividado, ele precisava publicar para poder receber. E ele também estava tendo ele mesmo muitas crises epiléticas. Então algumas pessoas associam a isso o caráter errático da narrativa. Acontece que assim, o Dostoiévski ele tinha preocupações filosóficas muito sérias. E ele não consegue muito conceder, abrir mão de certas coisas, vamos dizer assim, em nome desse... vamos dizer assim, da coesão artística da obra, né? Então, a gente vai ter discursos aqui de um único personagem em 40 páginas, né? Então, o livro ele tem alguns momentos que, de fato, parecem excessivos. Inclusive, a participação do narrador é muito estranha, porque ele é um narrador que ele diz, por vezes, que ele conheceu as pessoas, então que ele tá contando uma história que ele meio que presenciou, ficou sabendo, e outras vezes não, ele dá a entender que ele ouviu essa história e não conheceu essas pessoas, então ele oscila, ele não é um narrador nem um pouco confiável, sem contar que em alguns momentos ele some, ele sai da narrativa, e os personagens ficam falando, quase como se fosse uma peça de teatro, né, e é muito interessante porque tem um autor que eu tô lendo sobre, tá falando do Dostoiévski aqui, que é o Parison. O Parison, ele não é um crítico literário, na verdade ele é um filósofo, e ele defende a tese de que Dostoiévski foi um filósofo, né, que na sua obra artística ele fez filosofia. E o Parison fala de que, como ele vê os grandes romances do Dostoiévski como tragédias, né, como eles parecem, em grande medida, tragédias, e se a gente for parar pra analisar o final desses romances, em grande medida, de fato, tem um quê de trágico, né? Não só o final, todo o andamento do livro, mas o Idiota, apesar de ter essa figura crística, né, essa figura angélica no Mishkin, de extrema compaixão, não é um livro de final redentor, né? É um livro de final pessimista. O romance tem então uma quantidade imensa de personagens e, assim, como sempre nos livros do Dostoiévski, ele tem momentos longos com alguns personagens, quando esses personagens aparecem, tem várias falas com os personagens, mas depois eles ficam
dias sem aparecer. E é engraçado que O Idiota não é um livro que se passa em muitos dias, mas a gente sempre tem a impressão, né, e essa é uma impressão, na verdade, que fica muito evidente, principalmente no Idiota e nos Irmãos Karamazov, que novamente não li os demônios, de que o tempo, que na verdade é curto, parece enorme, né, de que parece que muita coisa acontece, né, e a questão do tempo na obra do Dostoiévski, assim, é muito densa, até porque o Dostoiévski, essa parte de descrição de espaços e da vida das pessoas é muito pouco verossímil, né? O próprio Mishkin é um personagem muito inverossímil, é uma pessoa quase impossível, porque ele é quase um santo, na verdade, né? Mas os personagens do Dostoiévski, eles são representações de ideias, né? Então, uma coisa que a gente percebe é que mesmo os personagens que trabalham, como por exemplo o Gavrilo trabalha, né, eles nunca estão fazendo nada, né? Durante o romance, os personagens estão sempre se encontrando, daí eles estão todos juntos num único lugar, assim, um lugar um pouco claustrofóbico, e eles ficam ali naquele lugar falando e tendo experiências muito marcantes e transformadoras na sua vida. Na verdade, é engraçado, essas pessoas quase nunca estão fazendo nada, né? Mesmo aquelas que supostamente têm um emprego, né? Então tem essa coisa no romance dele, né, de que ele, na verdade, essas pessoas, elas representam ideias que precisam ali ser discutidas e confrontadas, né? E então ele tem esse caráter um pouco realmente inverossímil, como por exemplo o fato de que numa cidade como São Petersburgo todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, né? Isso também é bastante verossímil. Mas assim, eu sempre tenho a impressão de que o que tem de positivo na obra do Dostoiévski compensa o que tem de defeituoso, né? Porque é um livro realmente com muita reflexão existencial, filosófica, com um desenvolvimento psicológico muito rico e com questionamentos que vão para a vida, né? Assim, os romances do Dostoiévski sempre ficam comigo, né? Sempre como ele tem uma concepção muito aguçada do ser humano. O livro também tem várias citações do Victor Hugo, do Shakespeare e de vários autores russos, como o Dostoiévski nesse livro aqui trabalha muito a ideia da condenação à morte, da ideia da morte, da valorização da vida. Ele vai citar muito um livro do Victor Hugo chamado O Último Dia na Vida de um Condenado. É alguma coisa assim, o nome do romance. Então ele vai fazer várias menções a esse romance, fazer citações, porque para ele era uma coisa muito importante, né, também, além dele ser um grande leitor do Victor Hugo, por ser de uma experiência que ele mesmo viveu. Quero falar um pouco aqui dos pontos altos do livro. Para mim, eu já citei a construção do Mishkin, né? Falei um pouco sobre o que ele representa para o Dostoiévski, do caráter, assim, vamos dizer, autobiográfico. Já falei bastante da Anastácia Filipovna, que é uma das personagens femininas mais fortes na obra do Dostoiévski. Então, assim, a construção de personagens é realmente muito rica. A Aglaia também é uma personagem feminina que se impõe, que também não quer ceder às questões sociais ou à falsidade social. Existe até um embate da Aglaia com o Mishkin, porque a Aglaia admira muito Mishkin, mas ela queria dele um impulso revolucionário maior. Ela queria que ele fosse o grande questionador da cultura russa, e o Mishkin não pode, porque na verdade o Mishkin é um tradicionalista de uma certa forma, ele é um eslavófilo, então ele quer que a Rússia tenha esse poder que de uma certa forma passa pelo respeito aos poderes e pela fé cristã. E o Mishkin é um grande pacifista, né? Então ele é incapaz de ser revolucionário, ele não vai pegar em armas mesmo, porque ele é totalmente pró-vida, e a Aglaia fica um pouco assim com aquela revoltinha juvenil, né, em relação a ele, de que, poxa, você podia ser tanto no sentido político e transformador, mas você é um pacifista, né, idiota, alguma coisa do gênero. Tem uma personagem menor no livro que me chamou muito a atenção, que é a Varvara. A Varvara, ela é a irmã do Gavrila, né, que é aquele que eu falei que é o secretário do Yepantin e que é ambicioso e que quer casar por dinheiro, que fica ali circulando a Anastácia Filipovna não por amor, mas por interesse, né, que é uma pessoa moralmente fraca, moralmente vil, uma pessoa muito dependente das aparências sociais. E ele tem essa irmã maravilhosa, que é a Varvara. A Varvara, ela tem um papel menor no livro,
Mas a Varvara é o contrário dele, porque ela é super sincera, super correta, ela é uma mulher que não fala o que tem que falar e ela sempre desafia o Ganya, né, o Gavrila. Sempre que tá acontecendo uma situação de desrespeito à sua casa ou aos seus pais, ela percebe que o Gavrila hesita, porque ele não quer ficar mal com os mais ricos, e ela sempre é aquela pessoa, a consciência moral que ele não tem, né? Tipo, você mesmo isso? Você vai deixar nossa mãe ser desrespeitada? Você não vai tomar uma atitude, né? Então é essa mulher, assim, forte e muito verdadeira, muito correta, muito sem medo, assim, de dizer o que pensa, de dizer o que é certo e de tomar partido das coisas certas, né? Então, apesar dela ter uma participação menor, é uma personagem que me chamou a atenção no romance. Então, achei interessante que é um romance que tem muitos personagens e que a gente tem esse destaque de 3 figuras femininas muito marcantes no livro. Um ponto forte definitivamente é o aspecto filosófico do livro, né? Além da defesa que o Dostoiévski faz dessa questão mais religiosa e da crítica ao catolicismo. Tem até uma passagem muito interessante aqui em que ele vai comparar o catolicismo com o ateísmo e dizer que eles vão seguir meio que uma mesma lógica num determinado momento. Eu acho que é a reflexão que o Dostoiévski faz sobre a presença do mal no mundo, né? Porque o Dostoiévski acreditava que o verdadeiro cristão, o cristianismo verdadeiro, ele só passa por um sofrimento muito grande, porque a gente não vive no Éden. E ele tem essa fala maravilhosa que o Dostoiévski vai botar na boca, não do Mishkin, mas de um príncipe secundário na história, um tal de príncipe Shh. Não sei, por que eu chamei de príncipe Shh? Porque o nome dele é SCH. Então não sei porquê, mas enfim, príncipe Shh. Né? E ele fala uma coisa assim, que é um pouco, acho que, da visão do próprio Dostoiévski. Amável príncipe, replicou com certo amor e apressadamente o príncipe Shh. Depois de trocar olhares com alguns dos presentes. Não é fácil conseguir o paraíso na terra. E apesar de tudo, o senhor conta um pouco com o paraíso. O paraíso é coisa difícil, príncipe. Bem mais difícil do que parece ao seu maravilhoso coração. É melhor que paremos com isso, senão todos nós poderemos ficar outra vez desconcertados. E é isso, esse é o grande poder do Mishkin, desconcertar as pessoas nas reuniões sociais. Mas essa ideia de que não dá para conseguir o paraíso na Terra, é claro que assim, o Dostoiévski ele tem uma visão, e isso é uma coisa muito importante nesse livro filosoficamente, do poder da arte, né? Ele tem uma frase que ele repete o tempo inteiro, que é a beleza salvará o mundo. Ele fala isso muito sobre a beleza das moças, né? A beleza da Nastassia Filipovna e a beleza da Aglaya, mas não como uma coisa sensual, é porque o Dostoiévski acreditava que a beleza era uma manifestação divina, né? A beleza era uma espécie de Deus se mostrar no mundo. Não só na beleza das pessoas, mas na beleza da natureza, enfim. E que essa beleza era importante para inspirar os homens, porque, e isso é uma coisa que Dostoiévski vai falar numa série de livros seus, tanto literários quanto um dos seus diários e tal, que é a de que a vida do homem sem a beleza seria muito tédio e embotamento. O homem não teria uma espécie, ele não teria um motor que o faria correr atrás das coisas e tentar melhorar as coisas. Então a beleza é uma inspiração, né? E o Dostoiévski leva muito a sério essa concepção. Inclusive ele tem uma carta que ele escreve para o irmão dele falando da importância que ele via na arte, porque para o Dostoiévski a arte tem esse poder de dar essa beleza que de uma certa forma é um alento pro ser humano, mas também é uma esperança pro ser humano agir no sentido de melhorar a vida sua e das pessoas, né, ao redor, do próximo. Então só nesse sentido que o Dostoiévski acredita numa melhora, né, nessa melhora da ação da solidariedade e compaixão comunitária, né, e que muitas vezes passa pela beleza. Mas essa ideia também, uma ideia muito presente na obra do Dostoiévski, é que o cristianismo e a fé, ela só é possível, né, e essa comunhão solidária entre as pessoas, aceitando que a vida é profundo sofrimento, que a vida é muito trágica, né? Então você não vai conseguir sair dessas grandes provações, né? A vida é esse eterno embate com o sofrimento que ele vai demonstrar de modo muito maravilhoso na figura do Dmitri e do irmão Karamazov, que é essa pessoa que tem muito mais fé, por exemplo, que o seu irmão,
que é mais ali, mais agnóstico, mais questionador, que é o Ivan, e do que o Alyosha, que também é outra figura angélica na literatura do Dostoiévski. O Dmitri tem fé e admite espiar um pecado. Mas o Dmitri é o grande refém, assim, dos vícios, dos pecados. É uma pessoa bem... uma pessoa que tem muita dificuldade de sair daquele seu ciclo ali de beber, de jogar, da balazona, da farra, né? Então, enfim. Mas que é uma pessoa que, de uma certa forma, quer melhorar. Os seus ideais, né? O seu ideal de vida é melhor do que aquilo. E toda a obra do Dostoiévski, depois de Crime e Castigo, né? Como vários teóricos falam, passa por essa ideia do crime e do castigo, né? Então, na verdade, os protagonistas dos grandes romances do Dostoiévski estão sempre passando... São os grandes pecadores, né? Então, eles caminham em direção, vamos dizer assim, à redenção, mas passando por um sofrimento muito grande, que é esse sofrimento aí das fraquezas, das vilezas, não tem como. Então, de fato, a gente não vive no Éden, é difícil paraíso na Terra, como diz aqui Príncipe Chico. Essa beleza de que o Dostoiévski fala também, então, a beleza que salvará o mundo, ela não só é a beleza artística, a beleza quanto manifestação de vida, mas ela é uma beleza moral também, né? Ela é uma beleza nos atos das pessoas, né? Então, é uma beleza que está representada na literatura do Dostoiévski, por exemplo, no Mishkin, né? Nesse personagem de grande compaixão, perdão, ajuda, até sacrifício, né? O Mishkin vai ter esse ato de grande sacrifício por uma pessoa de grande sofrimento aqui no Idiota. É a postura do Alyosha nos Irmãos Karamazov, uma pessoa que também ouve as crianças, visita os doentes, está sempre ali fazendo, tentando melhorar a vida das pessoas. É uma figura também que está ali mitologizada, vamos dizer, no mito do Grande Inquisidor, que é o grande poema alegórico do Ivan Karamazov, porque depois de toda a vileza da história, né, Jesus volta para a Terra nesse poema, né, e ele tem que se embater ali com o Santo Ofício, né, com os inquisidores, né, com o Grande Inquisidor. E depois do Grande Inquisidor falar um monte de besteira e acusar Jesus de um monte de coisa horrível, porque Jesus deixou o povo aqui à própria sorte, tendo que lidar com o livre-arbítrio, lidar com as próprias decisões, e a igreja meio que teve que controlar as pessoas, porque as pessoas não queriam essa responsabilidade. O único ato que Jesus pode ter não é um grande discurso. O único ato que ele pode ter é um beijo. É só isso que ele faz. Depois de um monte de discurso de crítica e de acusação, o que Jesus faz é dar um beijo. Então essa é a beleza moral de Dostoiévski, que são as boas ações. São aquelas coisas, aqueles atos de extrema compaixão, de extrema solidariedade e perdão. Uma coisa interessantíssima que tem nesse livro é que o Dostoiévski comenta a sua poética, né? Eu falei pra vocês que o livro tem esse caráter caótico e tem um narrador assim bem não confiável, mas o livro tem uma coisa interessantíssima. O Dostoiévski comenta o seu processo de criação literária. Ele vai falar em vários momentos sobre o caráter ficcional do livro, embora em outros momentos ele fala, porque fulano me contou que aconteceu isso, personagem e tal, mas em vários momentos ele vai ressaltar o caráter ficcional do livro. Ele vai falar sobre a construção de personagens, vai falar sobre o que ele considera que sobre uma crítica que ele talvez estivesse antecipando sobre o caráter inverossímil das coisas do seu romance. Então ele vai comentar. Não vou ler essas passagens porque elas são um pouco longas. Eu vou ler uma passagenzinha onde ele fala desse processo de composição do livro, uma passagem um pouco menor. O que o romancista tem a fazer com pessoas ordinárias totalmente comuns e como colocá-las diante do leitor para torná-las minimamente interessantes? Evitá-las por completo na narração é totalmente impossível, porque as pessoas ordinárias são, a todo instante, em sua maioria, um elo indispensável na conexão dos acontecimentos cotidianos. Portanto, evitá-las seria violar a verossimilhança. Preencher romances só com tipos, ou até simplesmente com pessoas estranhas e irreais para efeitos de interesse, seria inverossímil. E talvez até desinteressante. A nosso ver, o escritor deve empenhar-se em descobrir os matizes interessantes e ilustrativos, até mesmo entre as ordinariedades. Então tá aí uma concepção talvez tentando antecipar a crítica ao excesso de personagens, né? Mas tentando aí mostrar que tanto os personagens mais ordinários e mais simples quanto os mais exóticos, mais fortes, mais impactantes, têm a sua importância dentro do romance. Uma outra coisa também que eu acho maravilhosa nesse livro, como eu falei, são as descrições do ataque epilético. Eu não sei se eu cheguei a falar, eu citei que tem descrição, mas acho que eu não falei muito sobre como elas se dão. Mas o Dostoiévski, ele faz um discurso, uma descrição assim que é quase
impressionista do ataque epilético, que é algo que jamais me ocorreria. Como se houvesse uma beleza quase sublime durante o ataque epilético e como se houvesse um momento assim de iluminação perceptiva tão grande que valia o fato de ter epilepsia. É um negócio impressionante, assim, é muito bonito mesmo. Eu só não vou ler aqui a citação porque ela é longa, ela é muito extensa, mas é um dos momentos mais bonitos do livro, assim, é quase como se tivesse acontecido uma coisa mágica do livro, assim, é muito bonito mesmo, e eu acho que o Dostoiévski, ele tinha esse misto da experiência e do talento, né, então ele consegue criar esse momento muito impactante mesmo no livro. Agora, uma coisa muito interessante, assim, para terminar essa resenha, é o final pessimista desse livro, né, o final é um final chocante, assim, eu acho que é difícil chegar no final, eu fico decepcionado. E queria muito falar, gente, esse final, mas caraca, não dá. Assim, eu acho que vale a pena você ler, mas que final, sabe? Mas é realmente muito impactante. Eu vinha falando com vocês sobre como Dostoiévski constrói esse caminho do grande pecador, que aqui no livro, no caso, não é o Mishkin, né? Mas de um momento assim de redenção. A gente, na verdade, tem vários pecadores aqui nesse livro, talvez os mais importantes, os mais próximos ao Mishkin na história sejam a Anastácia Filipovna e o Rogojin, né? E a gente vai vendo o que eles vão fazer de suas vidas, né? E o que acontece é que o Dostoiévski, ele era muito melhor para descrever a crise do que para descrever a redenção, né? E isso está patente nos seus grandes romances, né? Inclusive, ele não consegue fazer a segunda parte dos Irmãos Karamazov, que é uma coisa que ele cita no início do livro, que vai ter uma segunda parte, e o livro meio que termina ali né? Não termina também muito bem. Nem o Crime e Castigo termina com a redenção, né? Então, na verdade, a gente fica faltando essa parte aí, que é uma parte que o Dostoiévski acreditava, que era a de ser possível viver essa vida cristã depois de ter sofrido muito. Que, na verdade, eu acho que era a vida do Dostoiévski, né? Eu acho que era uma vida que ele buscou, né? E que ele de uma certa forma, achava possível por ser a vida dele, né? Não que o Dostoiévski se achasse um santo, mas é que eu acho que ele pensava assim: eu sou o grande pecador, eu sou uma pessoa cheia de vícios, eu, né, tenho o jogo, tenho a dívida, né, tem as ideias que depois ele foi repudiar, né, ele até foi condenado à morte por estar ligado ali a um grupo de inteligência que questionava ali o czarismo, né, e é umas ideias que depois ele vai se afastando, né, umas ideias de socialismo utópico, e ele então acha que de uma certa forma essa é a vida que ele buscou. Ele sofreu muito, ele achou que ia morrer, ele vive incorrendo nessas fraquezas, mas ele tem esse sentimento aí de extrema compaixão, de querer melhorar a vida das pessoas, e que eu acho que ele faz. Não sei como ele fez isso na vida prática dele, mas na literatura dele tá aqui, tipo, o raio-x da alma humana nesses personagens. Mas ele era muito melhor para descrever os momentos de crise. Muito, muito melhor. E eu acho que, inclusive, assim, uma outra coisa fortíssima no romance dele é a abordagem psicológica. Porque ele vai... nesse livro aqui, a gente tem muito essa coisa, como eu comentei no caso da Anastácia, da autossabotagem, do auto-engano. A gente tem alguns movimentos aqui da projeção, né, muito forte também. E é impressionante, assim, a percepção do funcionamento da mente humana que Dostoiévski tinha. E que já estava presente, por exemplo, na culpa exacerbada do Crime e Castigo, que estava nos conflitos internos do Dmitri e do Ivan Karamazov, porque o Ivan Karamazov é essa figura de dúvida, né? Ele é uma figura que admite a presença de Deus, mas questiona a criação, é uma pessoa que como que Deus pode existir permitindo tanto sofrimento para as crianças, e que termina, né? O que acontece com o Ivan Karamazov é terrível e é fonte de uma culpa espiritual imensa, né? O tipo de tortura existencial que ele vai viver também, né? E assim, esses mecanismos da personagem feminina nesse livro aqui é incrível, assim, a percepção que ele tem, né, o Dostoiévski, de trabalhar esses dilemas. O grande dilema do Irmãos Karamazov, que eu não posso falar porque seria um spoiler enorme, mas da relação ali dos filhos com o pai, de um filho especificamente com o pai, que é o personagem assassinado, né, na relação da culpa,
e na relação de uma expiação da culpa e de uma relação que era muito cara ao próprio Dostoiévski, porque o pai do Dostoiévski foi assassinado de forma brutal e o Dostoiévski tinha muito ressentimento com esse pai. Então, de uma certa forma, ele vivia uma culpa de um crime que ele não cometeu, mas de certa forma ele desejou, né? E o modo como ele consegue jogar esses sentimentos de culpa, de conflito e de auto-engano e sabotagem nos personagens é uma coisa impressionante, assim, impressionante mesmo. E eu acho, então, assim, o Dostoiévski me impressiona muito por essa visão aguçada do ser humano que ele tem, seja no aspecto existencial, filosófico, ou seja no aspecto psicológico. O que tem de bom nele é muito, muito bom. E compensa o que tem ali de, vamos dizer, problemático, o frouxo, verossímil, não sei o quê. E porque pra mim já é um estilo dostoiévskiano de trabalhar as coisas, assim. Eu já espero que não vai ter descrição de ambiente, eu já espero que todo mundo vai se conhecer em São Petersburgo, eu já espero que todo mundo vai ficar 20 pessoas num quartinho discutindo coisas elevadas. É isso que eu espero de Dostoiévski. Mas assim, deixando a brincadeira de lado, é um livro que me marcou muito, entrou pra minha lista de favoritos com certeza. Eu preciso reler o Crime e Castigo, porque no momento meu livro favorito é Endeavor, Irmãos Karamazov, e esse aqui vem depois, tá? Quero muito ler Os Demônios, que é um livro aí dessa segunda fase também mais importante, né? Mais pesada, né? Do ponto de vista da reflexão. E acho que vale a nota do projeto da leitura do Dostoiévski em ordem cronológica, encabeçado pela Isa. Isa se juntou com alguns amigos, eu me lembro da Leminha, a outra pessoa era o Christian, não lembro, tinha alguma pessoa que propôs junto com ela esse projeto de ler o Dostoiévski na ordem cronológica, que eu vou acompanhar com alguns livros, eu não garanto que eu vou ler todos, até porque nem tem todos. Então começa agora em fevereiro com Gente Pobre, em março, se eu não me engano, é o duplo, tá? E aí é interessante para conhecer essa primeira fase do Dostoiévski, que é essa fase aí mais laica, mais ali ligada, né, mais europeizada, mais ligada ao socialismo utópico, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês também uma coisa que o povo sempre me pergunta quando eu faço vídeo de Dostoiévski: textos teóricos sobre Dostoiévski, tá? Então vou mostrar alguns que eu já mostrei, não tenho muita coisa aqui, mas vou mostrar o que eu tenho consultado, tá? Esse livro que eu não terminei de ler ainda, que é o Filosofia, Romance e Experiência Religiosa do Luigi Parison, que é esse filósofo italiano, que ele estudou bastante a estética, a área dele é estética e filosofia da arte, mas ele é ali da linha existencialista e ele vai meio que tentar defender que o Dostoiévski era filósofo na sua obra artística, né? E eu tô no livro que eu tô amando ler. Esse barulho é meu gato brincando com um saco plástico. Tem um livro clássico de estudo do Dostoiévski, que é o Problemas da Poética do Dostoiévski, do Bakhtin. É um livro assim bem famoso, onde ele vai desenvolver essa tese do romance polifônico, de como o Dostoiévski bota diferentes discursos na boca dos personagens, então que fica ali meio difícil de entender qual é a crença dele, né? Esse estudo sobre o Dostoiévski, ele vai influenciar a leitura do estudo de uma série de outros romancistas, inclusive do Machado de Assis. Tem leitura do Machado de Assis a partir dessa noção do romance polifônico também. E um livrinho que eu amo consultar, que é um livro que eu comprei há 1 milhão de anos atrás, é o Dostoiévski. O nome do livro é Dostoiévski, que é do Hamilton Nogueira. Comprei num sebo. Não sei se é fácil ou se é difícil achar esse livro. Eu gosto muito desse livro pelo seguinte: ele é uma série de ensaios sobre aspectos específicos na obra do Dostoiévski. E ele é maravilhoso, assim, porque ele vai falar de várias coisas que são importantes na obra do Dostoiévski, como, por exemplo, a figura crística e a figura angelical, que seriam, por exemplo, o Mishkin e o Alyosha. Vai falar das personagens femininas fortes, então vai ter vários capítulos aqui sobre a Anastasia Filipovna. Vai falar dessa noção da beleza salvará o mundo, que eu falei que tem aqui no Idiota. Vai falar em outros romances que eu não li, então ele vai falar em todos os momentos que Dostoiévski trabalhou essa ideia. Vai falar de como o romance dele vai ficando trágico, da presença do mal na obra dele, enfim, é bastante interessante, são ensaios pequenininhos, mas bastante teóricos, assim, bastante profundos sobre esses aspectos específicos que são desenvolvidos na obra do Dostoiévski, tá? Então o que eu tenho lido mais é isso mesmo. Essas edições da 34, elas também vêm com um textinho, um prefácio do tradutor, né, do Paulo Bezerra, tanto essa aqui quanto o Irmãos Karamazov também tinha, tá? Então é isso. Vídeo gigantesco, porque a pessoa se empolga. Eu até botei minha blusa do Dostô, que não dá pra ver aqui, ó.
Mas eu botei pra dar boa sorte, vamos dizer assim, mas não apareceu no vídeo. Eu sabia que não apareceu, nunca aparece. Mas é isso. E aí, se você leu O Idiota, amou, odiou, vamos conversar. Se você viu alguma coisa que eu não vi, vamos conversar também. Dostoiévski é esse autor do meu coração, essa pessoa maravilhosa. É isso. Obrigada pela companhia nesse vídeo gigante. Beijos e até a próxima. Tchauzinho.